Olá, meus queridos amigos e ouvintes do nosso Tempo com Deus. O nosso assunto de hoje é fechado para balanço. É bem provável que nos últimos dias ou em algum momento dos outros anos, nessa época, assim, final de ano, você já tenha chegado em algum estabelecimento comercial e se deparou com uma plaquinha ou um aviso na porta, tudo fechado, e aí com o seguinte aviso: fechado para balanço. Nós sabemos do que se trata, a gente dispensa explicações nesse particular aí. Pois bem, em cerca de pouco mais de um dia, 24 horas, nós estaremos em 2021. E eu quero dizer assim, que tal entrar no ritmo do novo ano, ou no ritmo desse fechado para balanço, com uma avaliação do empreendimento que se chama vida, a sua vida, a minha vida. Que tal? E eu vou contar uma história real, e o personagem principal dessa história, naturalmente, é Deus, mas digamos assim, humanamente falando, foi um rei chamado Belsazar. Ele foi o último rei, possivelmente do maior império humano que esse mundo já conheceu, o grande império babilônico, que chegou no seu final aí cerca de 500, 600 anos, arredondando, antes de Cristo. E esse rei Belsazar, ele deu uma grande festa. A Bíblia diz que tinha 1000 convidados nessa festa, e nessa festa rolou de tudo, e muita coisa, pelo que dá para entender da Bíblia, era assim, digamos, de cunho impróprio. E ali, como a gente diz por aí, eles beberam todas e fizeram muita coisa aí, enfim, que a Bíblia condenaria, ou que a boa moral também condenaria. Enquanto a festa rolava, diz o texto bíblico em Daniel capítulo 5, apareceu uma mão, somente mão, escrevendo na parte branca da parede do salão de festas. E o detalhe é que a escrita que ficou naquela parede era com um tipo de linguagem que ninguém conhecia. Então alguém dos presentes na festa, de que havia um homem ali no império que já tinha servido aos reis anteriores. E esse homem, chamado Daniel, exatamente o profeta Daniel, ele sabia interpretar sonhos e também enigmas. Então ele foi chamado e ele interpretou aquelas palavras estranhas. E o significado dessas palavras era exatamente direcionado para o rei Belsazar. Você foi pesado na balança e faltou peso. Agora pensa comigo, quem estava sendo pesado na balança? O rei da maior nação daquele tempo e possivelmente do maior império que esse mundo já viu. E aquela escritura na parede dizia que aquele rei, da vida dele foi feito um balanço e faltou peso. Ou seja, ele não mexeu, por assim dizer agora, ele não mexeu os ponteiros da avaliação divina. Ou seja, nos critérios divinos, a vida daquele homem absolutamente nada significou. E a Bíblia termina a história de uma forma, infelizmente, trágica. Naquela noite o reino foi tomado, o rei foi assassinado. Mas pensa comigo, meu querido, que ruim chegar no final da vida. E tem que pensar, eu vou dizer de novo, era o rei do maior império, riqueza, fama, luxo, prazeres, nada disso faltava para ele. Mas isso não contou na balança divina, aliás, isso não conta. Fechado para balanço. A pergunta é: o que conta na balança divina? O que pesa, o que move os ponteiros na balança divina? Essa é a pergunta que você e eu precisamos responder. O único peso que pesa na balança divina é Jesus Cristo. Porque Ele é o único puro, perfeito, santo, que pode fazer algo, e Ele quer representar você e a mim diante de Deus. E um dia eu vou estar também diante do tribunal divino, diante da balança, e eu só vou pesar alguma coisa, eu só vou poder mexer os ponteiros da balança divina
se eu estiver ali sendo carregado pelo advogado, por assim dizer, que é Jesus Cristo. Meu querido amigo, final do ano está chegando, em poucas horas é 21. Te joga nos braços de Jesus. Te joga nos braços desse advogado. Termine o ano com Jesus, aceite-o como Salvador da sua vida. E um dia ele vai representar você. E você vai então poder subir na balança divina carregado por Jesus. Isto vai mexer os ponteiros. E ali então aquela balança vai dizer que o peso é o bastante, porque você está sendo carregado por Jesus. Assim dá para terminar o ano. Fora disso, eu não aconselho você. Que Deus te abençoe.